Então, pessoal, vamos começar a nossa terceira aula, então, da semana do especialista em correção de cor. O tema da nossa aula hoje, eu quero que vocês prestem bastante atenção e se em algum momento vocês tiverem alguma dúvida, é só você levantar a mão, me pedir aí, tá? Que eu vou abrir o microfone para vocês, beleza? Olha só. A gente vai falar hoje sobre correção, continuar sobre o processo da correção, mas nós vamos falar principalmente sobre cabelos ácidos, com escova ácida, cabelos com progressivas. Vamos entrar um pouquinho nessa história aí para que vocês possam entender na parte mais química do processo como trabalhar e executar procedimentos em cima desse tipo de cabelo, tá? Por que eu quis trazer esse tema? Porque é um tema que ele é muito pertinente e acontece muito no salão. Principalmente ali a galera a turma ali do Nordeste, do meio Oeste ali, do Centro, até mesmo nós aqui, mas tem muitos cabelos que pegam aí. Eu lembro que toda vez que eu vou para Salvador ministrar um curso lá, ou vou para o Nordeste, alguma coisa, ministrar um curso, acontece muito de a gente não conseguir modelo sem ser cabelo com escova ácida. Todo mundo faz escova, todo mundo alisa, né? Então a gente quer trocar essa ideia, por quê? Porque é um cabelo que a gente pega todo dia dentro do salão e eu queria que vocês prestassem atenção, tá? Quando a gente vai trabalhar com correção de cor, a gente viu na aula 1 que nós trabalhamos sempre usando um protocolo, tá? Inclusive, aproveitando a oportunidade aqui, já vou adiantar para vocês que estão aqui comigo, que nós vamos abrir uma nova turma. Deixa eu só ver que tem mais gente querendo entrar aqui. Muito bem, nós vamos abrir uma nova turma agora a partir da semana que vem do meu curso especialista em correção de cor. Então eu já estou adiantando e avisando para vocês, vai ter uma condição especial, exclusiva, tudo mais, mas eu quero que vocês prestem muita atenção, porque este conteúdo que está sendo distribuído para vocês aqui, o próprio e-book que vai ser disponibilizado, ele é gratuito, tá? Então, indiferentemente de você estudar comigo ou não, eu quero que você saia daqui com informação. Esse é o meu intuito maior. Agora, João, gostei de tudo isso e quero me aprofundar ainda mais. Então você vai fazer um pequeno investimento e vai alavancar a sua carreira e a sua profissão e poder estar com a gente. Vai ter uma série de benefícios bem bacana. Você sabe, quem já é meu aluno sabe que eu sempre facilito demais, né? Facilito demais. Então até que tem alunos que depois mandam mensagem: João, mas o seu curso, com base em tudo que eu aprendi, é muito barato, né? Então todo mundo fala isso, mas eu fico feliz por quê? Porque a gente entrega muito e cobra pouco, né? Então esse é o nosso objetivo mesmo, poder ajudar. E é exatamente isso que a gente está fazendo aqui, poder ajudar, e vocês vão ter um momento de tirar suas dúvidas, tá? Então eu vou dar encaminhamento agora de toda a nossa conversa aqui, e depois na sequência eu vou abrir para as dúvidas, tá? Olha só. Protocolo das mechas. O que é um protocolo? Toda vez que você for trabalhar com luzes, com descoloração, com uma coloração, até mesmo com um corte, por mais simples que seja um corte ou uma hidratação, é importante você seguir um padrão, seguir um método, seguir um protocolo, tá? No caso da nossa proposta, que é a correção de cor, o que nós estamos fazendo? Nós estamos seguindo um protocolo. O que é o protocolo da correção? O protocolo da correção, sempre você vai preencher a ficha de anamnese, eu vou disponibilizar isso no e-book para vocês, tá? A ficha de anamnese, vocês vão estar trabalhando ali, preenchendo a ficha de anamnese, avaliando o cabelo da sua cliente, identificando o desejo dela e fazendo o teste de mecha, tá? Isso é muito importante. Você tem que saber como que está a saúde desse cabelo e como que ela quer chegar, né? Então, o ponto inicial e o ponto final, como eu expliquei lá na aula 1. Depois, nós vamos pensar em duas coisas muito importantes. A colorimetria corretiva, ela está pautada e baseada em dois fatores importantes, que é fundo de clareamento e neutralização. O segredo principal para trabalhar com uma correção, neutralização. E a neutralização, ela está completamente ligada ao fundo de clareamento. Então, toda vez que você avaliar um cabelo, você vai identificar aquele fundo, seja o cabelo que já está desbotado, está oxidado, está clareado, ou você fez uma mecha e clareou esse cabelo, você vai avaliar esse fundo. Com base nesse fundo, ele vai te dar uma altura. É nesta altura que você vai trabalhar, tá? Então, é assim que a gente trabalha a neutralização. E nós tivemos ali duas aulas, da aula 2, duas técnicas práticas, que foi a técnica ninja, que eu chamei de técnica ninja, que é aquela técnica que você simplesmente faz o design de mechas, depois você vem com a matização, e aí na matização você faz a neutralização. Simples assim, prático, rápido, objetivo. Mostrei também lá o cabelo da nossa colega, lá da Jéssica, e mostrei ali, inclusive, que ela saiu de um ruivo e foi para um morena luz, né? Criando essa proposta. Criando o design de mecha, depois que aplicou todos os papelotes, o que sobrou para fora do papel é o que você trabalha neutralizando. Então, hoje existem técnicas muito rápidas e fáceis, inclusive essas técnicas vai ser ensinada dentro do curso, tá? Passo a passo, tudo direitinho. E aí, nesse momento agora, a gente vai falar nessa terceira aula sobre
os cabelos com escovas ácidas, escovas com progressiva. Só para a gente fazer aqui um parêntese, para a gente entender um pouco da história, né? Nós começamos a trabalhar com esses alisamentos há muitos e muitos anos atrás. Nós começamos a trabalhar com alisamento definitivo. Lá no meado de 2000, isso já tem mais de 20 anos, estamos em 2023, então tem tranquilamente aí pelo menos 25 anos atrás. Tá? Eu tenho mais ou menos essa idade de profissão, né? Em torno de 24, 25 anos. Eu lembro que quando eu comecei na profissão, foi o boom, o start da alisamento japonês, o alisamento definitivo, o alisamento japonês e tudo mais. E aí o que acontece? O que era o alisamento japonês? Porque até então nós tínhamos um alisamento feito com hidróxido, principalmente o hidróxido de sódio, tá? E os relaxamentos, que era utilizado hidróxido de guanidina, né? E o hidróxido de lítio, tá? Inclusive o americano até hoje usa bastante hidróxido de lítio, né? O que o hidróxido faz? Ele é uma química de lantionização. Eu não vou entrar muito nessa parte, tá? Essa aí você no Master em colorimetria a gente entra toda essa parte mais química, né? Então, a gente tinha esse tipo de alisamento. Então, o cabelo que queria alisar usava um hidróxido. Aí, o que aconteceu? Surgiu o tioglicolato. O tioglicolato, ele surgiu como uma proposta para fazer permanente. Então, a cliente, ela tinha o cabelo liso e queria deixar o cabelo crespo. Então, o que ela fazia? Um permanente. E aí começou a se trabalhar com líquido de permanente. E dentro desse líquido, existia dentro da família dos tióis, o mais comum era o tioglicolato de amônia. Tem outros tióis também, né? Dentro dessa família dos tióis, existem outros produtos que são utilizados. Aqui no Brasil, principalmente, a gente trabalha muito com o tioglicolato de amônia, né? Trabalhou-se muito. Eu, por muitos anos, trabalhei com alisamento com o tioglicolato de amônia, tá? E aí, vocês já vão entender por que eu estou falando tudo isso, tá? E tudo vai ter uma conexão aqui da pra frente. Então, o que acontece? Quando a cliente queria deixar o cabelo liso, a gente fazia um alisamento definitivo, uma escova japonesa, um alisamento japonês, daí tinha vários nomes, né? E trabalhava-se esse alisamento. Deixa eu ver se alguém pediu para entrar. Não? Não, tranquilo. E esse alisamento, ele... Tá. Só uma coisa aqui que eu quero ver, onde é que estão com as mãozinhas. Tá, beleza. Porque alguém quiser perguntar, lembrando que eu já combinei com todos vocês, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, alguma coisa, vocês têm uma mãozinha assim, ó. Tá? Aí embaixo no celular de vocês ou no computador, qualquer coisa, você tem alguma dúvida, aperta nessa mão que vai ter uma filazinha ali, eu vou na fila ali, liberando depois para vocês poderem perguntar, tá? Mas tranquilo, vamos lá. Então, o que acontece? Nós começamos a trabalhar com o alisamento definitivo, que era o alisamento, o alisamento, para vocês terem uma ideia, só para vocês saberem o nome, o alisamento à base de tioglicolato de amônia é uma química de oxirredução, tá? Então, as químicas de lantionização, que transformam a alanina em lantionina, tá? Cria-se essa mudança, ou melhor, removendo, nem mexendo, mas removendo no enxofre do cabelo, criando esse propósito de relaxamento e tudo através dos hidróxidos. A escova, a química de oxirredução, que é a química de alisamento definitivo, ela é um pouquinho diferente. Por quê? Porque ela trabalha cortando as pontes mais fortes, que são as pontes de sulfeto do cabelo. Então ela consegue desligar, romper essas pontes, desestabilizando esse fio. E aí o que eu faço? Eu dou um novo formato para ele. Até então sempre foi utilizado para dar um formato ondulado, cacheado. Eu enrolava no bigodinho, deixava o tempo de pausa, quando destabilizava, você lavava esse cabelo e vinha depois com a neutralização, né? Com o líquido de neutralização, neutralizava, religava essa ponte e o cabelo agora estava com um novo formato, cacheado. Aí tiveram a brilhante ideia, eu não vou entrar muito nessa história porque senão ela é muito longa, tá? Mas uma outra oportunidade a gente fala um pouquinho mais. Mas aí tiveram a brilhante ideia de fazer o quê? Vamos fazer diferente. Em vez de fazer ondulado, vamos alisar. E aí entrou o processo do alisamento definitivo, tá? Então, na meada de 2000 ali, um pouquinho antes ali, começou já o alisamento definitivo. Então, na meada de 2000, 2002, ali foi o boom isso tem 20 anos, né? Foi o boom ali dos alisamentos japonês, alisamento definitivo, enfim. E por muitos anos a gente trabalhou isso. Então, observe que é uma química. Olha, e vocês já vão entender o porquê que eu estou falando isso. Então, a química do tioglicolato é uma química alcalina, extremamente alcalina, assim como os hidróxidos, trabalham em ambiente alcalino, dá um pH bem elevado, fazendo o quê? Desestruturando esta fibra, tá? Ou melhor, essas pontes, tá? Então, ele quebra essa ponte,
desestabilizando o fio para eu poder dar um novo formato, para que eu possa dar um novo formato para isso. Tranquilo? Ficou bem claro, né? Aí o que eu faço? Depois que eu fiz isso, eu preciso religar essa ponte. Eu não posso deixar esse cabelo estabilizado, senão ele vai quebrar todo, vai romper, vai ficar tão elástico que ele vai se partir todo. Então o que eu faço? Eu neutralizo. Eu venho com neutralizante e neutralizo. Com certeza, a turma aí, depende mais da turma mais antiga, aí a nossa turma aí já faz isso aí. Talvez o Paulo, a Francisca, a Irene, né? Enfim, não vou citar todo mundo aqui, mas tem uma turma de vocês que estão me vendo aí que já trabalharam com o tioglicolato, de repente ainda hoje trabalham, né? Então observe que o quê? O tioglicolato, ele faz uma química de oxirredução. Ele faz um desligamento das pontes de sulfeto para eu poder dar um alinhamento, deixar novo e religar essas pontes. Tudo bem? Tranquilo até aqui, né? Aí o que aconteceu? Aí começamos a caminhada. Ali por meados de 2006, 2007, surgiu um alisamento chamado de progressiva, que era utilizado formaldeído. Aí entra o grande lance. João, mas o que o formaldeído faz? O formaldeído, ele faz uma cápsula. Literalmente, ele faz um enluvamento dos fios, encapsulando esse fio e permitindo que esse fio fique liso. Para vocês terem uma ideia, o formaldeído, ele não trabalha na estrutura do cabelo. Ele não trabalha na estrutura do cabelo. Então, ele faz um processo de polimerização em cima, tá? Ele cria uma camada, como se fosse um acrílico em cima desse fio e deixa esse fio liso pelo menos 3, 5 meses ali, né? 3, 4 meses ali pelo menos. Funciona da seguinte forma o formaldeído. O formaldeído, quando você vai fazer uma escova, vamos supor que você vai escovar um cabelo. Você pega um cabelo cacheado e você vai escovar. Só escova com chapinha, né? O que você faz? Leva para o lavatório, lava esse cabelo, hidrata esse cabelo, leva para a cadeira, passa um defrisante e escova. Puxa, estica, escova, deixa lisinho na escova. Depois você vem com a chapinha e alisa, beleza? Essa cliente, o que vai acontecer com ela? Ela vai ir para a festa dela, vai ficar lá, vai passar 2, 3, 4, 5 dias, ela não lavou o cabelo, não pegou umidade, como é que está o cabelo dela? Liso. Por quê? Porque você fez um alisamento temporário. O que vai acontecer quando ela chegar em casa daqui uma semana e lavar esse cabelo? Ela vai lavar, vai molhar esse cabelo, vai acontecer dela hidratar esse cabelo de novo e tal, e ela deixou secar natural. O que aconteceu? O cabelo voltou ao estado natural, cacheado, certo? Então, o que acontece? Quando criou-se a escova progressiva com formol, o processo é o mesmo, só que quando você escova e você piastra com um produto ali. E aí esse produto vai fazer o quê? Você vai escovar, vai deixar lisinho, só que quando você bota o formol ele faz uma cápsula, ele enluva esse cabelo, criando uma película, blindando este fio e não permitindo que a água entre mais. Nem água e nem nada. Literalmente nem água nem nada. Ou seja, lembra que durante uma semana ela ficou, quando ela lavou, molhou esse cabelo, o cabelo voltou ao estado natural. Só que agora ela pode tomar banho que for, o cabelo não vai molhar. Não molha o cabelo. Por quê? Porque ele está enluvado, ele está encapsulado ali, como se pegasse um plástico filme e passasse nesse cabelo. Então o que acontece? O cabelo se tornou impermeável, tá? Se tornou impermeável. Só que esse plástico, esse acrílico, ele vai ficar um tempo nesse cabelo e daqui a pouco o cabelo é maleável, né? O cabelo ele tem essa flexibilidade, ele vai malhando. Daqui a pouco, imagina uma coisa que é rígida. Se começar a malear demais, ela vai começar a quebrar. Então ela começa a fissurar, trincar e quebrar e começa aos poucos sair do cabelo, tá? Então o formol faz isso. Aí o que acontece? Aí a cliente acaba ficando dependente disso. Só que eu não vou entrar em méritos aqui, porque o objetivo não é falar de formol, é para a gente não perder tanto tempo, mas o objetivo é o seguinte, o formaldeído danifica o cabelo, porque quando ele quebra, ele leva junto um pedaço da queratina, então o cabelo vai cada vez afinando mais, vai afinando, aí em vez de tratar esse fio, a cliente vem, ou melhor, o cabeleireiro vem e taca uma progressiva de formol em cima de novo. Então isso vai fazer o quê? Vai entrar num círculo vicioso, vai chegar um momento que não vai mais ter cabelo, o cabelo vai começar a quebrar, tá? Só que não é nem esse mérito, nem esse o lance que ele é prejudicial. O problema maior todo é que formaldeído, ele é cancerígeno. Então, se você utiliza formaldeído, você está com grandes chances de
contrair algum tipo de problema aí no futuro, tá? Porque, mas a minha tem 2%, João. Olha só, presta atenção. 2%, que é o que a Anvisa libera, permite, 2% só serve para... Vou ligar um pouquinho o ar aqui que tá frio, tá quente. 2% só serve para conservar. É um conservante. Hoje, pasta de dente tem conservante, alimentos tem conservante. Para vocês terem uma ideia, milho verde, ervilha, muitas vezes utilizam formol como conservante. E é perfeitamente normal, nesse percentual, de 0,2%. Só que 0,2% não alisa. Então, o que acontece? Para alisar o cabelo, para dar uma disciplinada, uma baixada, tem que ter pelo menos de 12% a 15% de formol. Se hoje você tem uma escova de formol e ela alisa, sinto lhe informar, mas ela tem aí de 12% a 15% de formol. Mas está lá na embalagem. Está na embalagem porque foi o que eles mandaram para a Anvisa, mas ele está irregular. Se pegar e levar para análise, vai estar irregular. Fez escova progressiva e ardeu o olho, tem 20%, 30% de formol. Tá? Então, só para você ter como base isso. Aí o que aconteceu? O formol foi proibido, não tem mais formol no mercado, acabou tudo, beleza, a galera entendeu que ele é prejudicial e trocamos. Aí o que acontece? As clientes ficaram tão dependentes disso, os profissionais, era um mercado tão gigante, rolava tanto dinheiro nisso, em venda, a nós vendendo serviço, mas também comprando produtos, o mercado cosmético vendendo produto pra gente, que não podia acabar assim do nada. A gente precisava de um substituto. E aí é onde entrou um grande estudo em cima disso e conseguiram descobrir um produto interessante, que é uma escova orgânica também, que não é formol, só que ainda tem um monte de coisa em cima, mas até agora nada comprovado cientificamente, que é o ácido glucosílico. Então foi disponibilizado o ácido glucosílico. E o ácido glucosílico começou a ser trabalhado para substituição do formaldeído. E realmente, até hoje você encontra ácido glucosílico, né? Em muitas marcas, de repente você até tem aí no seu salão. Só que o ácido glucosílico entrou no seguinte debate. Mas aí se esquentar demais, até não sei quantos graus lá, ele se transforma em formol. Sim, isso é verdade. Tá? Porque ele está na mesma química. Ele está na mesma química do... Espera que tem gente querendo entrar aqui. O formaldeído está, ou melhor, o ácido glucosílico, ele está na mesma química dos etanóis ali, que daí vem junto o formaldeído, enfim, né? Então, dessa química dos aldeídos, ele está na mesma proposta, que é uma química orgânica. Eu não vou entrar nessa parte aí, porque é meio chatinho isso aí, coisa de faculdade que a gente estuda e tal, e não veio ao caso aqui, tá? Mas o mais importante é o quê? É você entender que o ácido glucosílico, ele sim pode ser transformado em formaldeído, mas precisa de uma temperatura específica. E qual que é a temperatura, João? 512 graus, 512, 515 graus. Me diz alguma coisa, algum cabelo aguenta 500 graus? Você tem uma chapinha que chega a 500 graus? Não. O secador não tem, ou seja, não tem como levar a 500 graus para se transformar em formaldeído. Então você pode trabalhar tranquilamente com ácido glucosílico ou qualquer outro ácido tanino, ácido lático, ácido hialurônico, tem várias outras, né? Carbocisteína, foram uma série de ácidos sendo criados. Agora eu quero chamar a atenção para vocês no seguinte. O ácido, o que ele faz no cabelo, João? Como que funciona? O ácido é igual ao formol? Não, é totalmente diferente. Agora você vai entender por que eu falei do tioglicolato no início. O tioglicolato de amônia é uma química de oxirredução que rompe as ligações, principalmente a ponte de sulfeto, que é a ponte mais forte, ela rompe essa ponte e ela permite desestabilizar esse fio para você dar um novo formato, certo? O tioglicolato, ele trabalha em ambiente alcalino. Mas você sabia que você consegue fazer uma química de oxirredução em ambiente ácido? E é exatamente isso que as escovas ácidas fazem. Então, a escova ácida, ela age em ambiente ácido, mas da mesmo mecanismo, da mesma forma que um tioglicolato. Então, eu quero que você entenda muito bem isso. Tá? Isso aqui é conteúdo de curso fechado. Tá? Isso aqui está dentro dos meus cursos. Quem já fez curso comigo, eu já dei uma pincelada. Na verdade, isso aqui é um curso do Master em colorimetria, que é o mais avançado de todos, né? Aí a gente entra nessa parte mais química, né? Então, o que acontece? Quando você vai trabalhar com uma escova ácida, você está, sim, fazendo um alisamento definitivo nesse cabelo. Ou uma semi-definitiva. Você está modificando. E agora eu quero chamar a atenção de vocês pela seguinte situação.
Formaldehído não tem mistério nenhum de trabalhar. Progressiva de formol é simplesmente lavar o cabelo, secar 60%, aplicar um produto, escovar esse cabelo e finalizar com uma chapa bem quente essa chapinha. E acabou. Até minha manicure faz. Se eu ensinar minha filha, a Marina, de 4 anos de idade, ela faz. Não tem mistério nenhum, não tem... Aí simplesmente uma execução, qualquer um faz. Tendo habilidade em escova e passar chapinha, não precisa nem escovar, seca bem ele e alisa só na chapinha e deu. Simples assim. Ou seja, não precisa ter habilidade. Agora vem o grande detalhe. Por que muitos profissionais acabam se perdendo com os alisamentos de escova ácida? Porque ele é totalmente diferente. Alisamento de escova ácida é como um alisamento de utilglicolato. Quem trabalhava com utilglicolato nunca teve problema com alisamento de escova ácida. Por quê? Porque já entendeu o processo. Agora nós temos uma geração que nunca pegou escova de alisamento definitivo. Só entrou no formol, na era do formol. Formol não existe mais, estão a ver navios. Então, por isso que essa aula é importante, para que você possa entender como funciona o processo e como que você vai trabalhar e qual é o segredo para trabalhar com escova ácida, tá? E depois disso a gente já vai falar aí do processo das correções, na verdade vamos falar tudo junto, tá? Então, assim, ó, quando você faz uma química ácida, uma escova ácida, você vai lavar o cabelo da sua cliente, vai secar um pouquinho o cabelo, vai aplicar esse produto. Esse produto, o que ele vai fazer? Ele vai começar a agir nas pontes mais fortes, que são as pontes de sulfeto. Só que aqui tem um detalhe importante. Ele não vai chegar romper totalmente. Ele não vai chegar como o utilglicolato. O utilglicolato vai ali, pega uma tesoura e corta a ponte no meio e destabiliza totalmente. O ácido, dependendo do ácido, tá? O ácido gloxílico até ele é um pouquinho mais potente, ou um blend de ácido, por exemplo, lá de color nós temos a argiloterapia. A argiloterapia ela tem um blend de ácidos. É ácido tanino, ácido lático e ácido hialurônico. Então esses 3 ácidos, eles são extremamente fortes e potentes para conseguir quase que romper, mas não rompe. Ele faz o quê? Ele dá, a gente brinca, dá um tapa no enxofre para relaxar e permitir que você dê um formato semi-definitivo, tá? Exatamente como é no alisamento com o utilglicolato. Só que você vai fazer tudo isso em ambiente ácido. E aí é onde entra a grande sacada. O ambiente ácido, ele é muito mais tranquilo de trabalhar e é mais controlado. É muito mais difícil de você quebrar um cabelo, derrubar um cabelo. Por quê? Porque você já está num ambiente muito propício, que é o do cabelo. Só que uma escova ácida, ela é bem ácida. Tá? O pH entre 2,5, 3 ali mais ou menos. E o pH do cabelo em 4,5 e 5, né? Então é muito mais ácido até que mesmo que o próprio cabelo, né? O pH que reage... Para vocês terem uma ideia, eu não vou entrar nessa parte, né? Mas eu gosto de sempre trazer essas analogias. Sabia que cabelo não tem pH? Cabelo não tem pH. Ah, mas como assim eu aprendi que cabelo tem o pH? Não, cabelo reage ao pH, mas ele não tem pH. Mas isso você vai aprender lá no meu Master em colorimetria, tá? Mas só para você saber. Aí o que acontece? Quando você trabalha nesse ambiente ácido, você está fazendo um processo de rompimento ou relaxamento dessa ponte para permitir que você tenha um alisamento, tá? Aí aqui eu quero chamar a atenção no seguinte, muitos profissionais fazem o quê? Eles usam o mesmo passo a passo de uma progressiva de formol, só que com ácido, e não pode. Por quê? Porque escova ácida, ela reage por tempo. Quanto mais tempo você deixar, mais liso vai ficar. Por quê? Porque você vai desestabilizar mais. Por exemplo, eu faço hoje o Botox. O meu Botox hoje, que eu faço com a escova ácida, eu aplico no cabelo, deixo 40, 50 minutos, ele começou a dar uma leve relaxada, aí eu vou pro lavatório, enxago, neutralizo no lavatório, venho pra cadeira, faço uma boa escova e tá pronto. Ele só vai disciplinar. Botox é para disciplina, não é alisamento. Ah, João, minha cliente quer alisar ou fazer uma semi-definitiva. Eu nunca prometo alisamento, tá? Uma semi-definitiva. Eu digo, tem que sempre dar uma secadinha, uma escovadinha com calor do secador. Então, o que você vai fazer? Você vai prometer isso para ela. Só que daí eu preciso deixar muito mais tempo. E neste caso, eu vou deixar 1 hora e meia, vou enluvando esse cabelo, todo o processo. Depois que deu o tempo que eu vi que ele relaxou, que ele já soltou essa ponte, aí eu levo para o lavatório, enxago 100% esse cabelo. Aí entra o grande segredo. Agora o segredo é mecânico. É escovar bem o cabelo. Você escova bem o cabelo. E depois que você escovou, deixou liso na escova, a chapinha é só para dar um acabamento. Simples assim. Diferente do formol. O que o formol fazia? Só secava e alisava na chapinha.
Escova ácida você não alisa na chapinha. O segredo é alisar na escova, tração mecânica. Escova, uma boa escova, seja um bom escovista, uma boa escovista, escova bem esse cabelo, depois a chapinha 2, 3 passadas e já era. Aí depois que você fez isso, o que você precisa fazer? No alisamento com tigolocolato, você não tinha que neutralizar para religar essas pontes, para deixar no formato que você deseja? Você tem que fazer exatamente isso com escova ácida. Eu ainda vejo muitos profissionais, depois você pode abrir o seu microfone e me falar sobre isso, se você faz isso ou não, mas eu ainda vejo muitos profissionais fazendo escova ácida e não neutralizam. O que vai acontecer se não neutralizar, João? Vai acontecer o seguinte, quando ela molhar esse cabelo, vai vir aquele cheiro de ovo podre, que é o cheiro de enxofre. O nosso cabelo tem cheiro de ovo podre porque o nosso cabelo tem enxofre. Você já cheirou enxofre? Enxofre é uma das coisas mais fedidas que tem, né? Aquele cheiro de esgoto, né? De ovo podre. Agora tu imagina o marido da sua cliente, toda vez que ela toma banho, o marido quer sair de casa. Por isso que ele vai pro bar beber, vai jogar futebol. Por quê? Porque o cabelo é insuportável. Agora, se você faz uma neutralização, aplica o neutralizante, deixa de pausa 20 minutos, você resolve esse problema. João, mas eu posso mesmo depois, tipo, a cliente fez semana passada e eu não neutralizei. Eu posso trazer ela para neutralizar porque ela tá reclamando do cheiro? Pode. Traz, neutraliza e resolve. Então é nesse formato que você vai fazer. Só que aqui, ó, a gente está falando da semana da correção, tá? Por isso que eu trouxe todo esse embasamento. E nós temos pelo menos mais 20 minutinhos de aula, porque senão daqui a pouco vai cair, né? Então, assim, ó, quando você vai fazer uma correção, quando você vai fazer um processo de de mechas em cima, de coloração em cima de um cabelo que tem escova ácida, presta atenção no que eu vou falar para você. Dá para fazer luzes em escova ácida? Dá. Dá para fazer mecha? Dá. Dá para fazer coloração? Dá. Você pode fazer tudo. Só que você não pode trabalhar com um oxidante muito alto. Qual que é o limite? 20 volumes. Limite para você trabalhar com escovas ácidas é 20 volumes. Então eu posso pintar um cabelo na escova ácida, eu posso fazer mecha com pó descolorante, eu posso descolorir, eu posso usar super clareadora, pode, mas só que daí eu teria que usar com 20 volumes. Ou seja, o segredo é até no máximo 20 volumes, 15, 10 volumes ali, tranquilo. Não pode trabalhar com mais de 20 volumes, porque se você trabalhar com mais de 20 volumes, você vai estar sujeito a danificar esse fio, porque daí a reação oxidativa não vai ser compatível com o alisamento que ela fez. Simples assim. Então é nesse formato que você vai trabalhar a correção de cor. Se a sua cliente chegou, ela tem alisamento ali, escova ácida de alisamento, botox, sei lá o que ela tem. E você identificou, por isso que é importante o teste de mecha e importante conversar com a sua cliente e preencher a ficha de anamnese. Ela tem que ser verdadeira com você, então você explica. Se você ficou desconfiado, explica para ela, olha, eu preciso de todas as informações, porque senão pode comprometer o trabalho. E lá na ficha de anamnese ela assina, tá? Tudo aquilo que ela falou ali, ela dá veracidade porque ela assina o documento. Então você faz ela assinar, porque se der algum problema você está isento, ó. Você falou para mim que não tinha. Aí eu fiz, danificou, e você tá falando agora que tem? Você assinou. Então você fica isento, tá? Isso é importante. Por isso que é importante preencher a ficha de anamnese. Vamos lá, então. Quando você vai fazer, por exemplo, umas luzes. João, o cabelo tá oxidado, tá desbotado esse cabelo. Ela fez mecha comigo. E lá no outro dia ela foi lá e fez um alisamento com escova ácida. E o cabelo amarelou todo. Primeira coisa que eu vou falar para você. Não se faz química no mesmo dia ou um dia depois. Luzes é uma coisa, descoloração é uma coisa e alisamento é outra. O intervalo, 15 dias. Não pode fazer. Ai, mas eu faço qual um, qual outro. Tanto faz. Faz um, dá 15 dias, faz o outro. Não tem regra, não tem muita regra. Eu, particularmente, João, gosto de fazer. Quando a cliente faz coloração e o alisamento com escova ácida, eu faço primeiro a escova ácida, olha só, primeiro a escova ácida e depois de uma semana, 10 dias, pelo menos uma semana e meia ali, né, 15 dias, 2 semanas, aí eu faço a coloração dela. Ai, mas daí se fizer química vai perder. Cara, isso é pensamento de formol, esquece o formol. É formol, esquece. Alisamento, a partir do momento que você mudou a estrutura do fio e você deixou ele no jeito que você queria, acabou. Vida que segue ali, o cabelo vai continuar daquele formato. Então pode fazer luz, pode fazer coloração, pode fazer o que quiser. Desde que não ultrapasse o volumagem de 20 volumes e
você respeite esse tempo. Então, se o cabelo desbotou, eu posso, de repente, uma máscara matizadora no dia, tudo, trabalhar essa matização para dar uma maquiada, entre aspas, né? Mas, se a cliente quiser uma correção, tem que esperar um intervalo de 15 dias para você poder aí fazer, tá? Então é dessa forma que você vai trabalhar com correção de cor em cabelos com alisamento, entendendo como é que funciona o processo e sabendo como trabalhar. Tonalizante, coloração, oxidante de 8 volumes, 10 volumes, emulsão, 5 volumes, até 20 volumes pode trabalhar de boa. O que não pode é ultrapassar, tá? Então por isso que assim, ó, João, eu quero fazer umas mechas na minha cliente usando, porque o cabelo dela é natural, só tem botox. Com botox com hidróxido ali, com hidróxido não, com a argiloterp, por exemplo, que é a da Dicolore. Só fez o botox. Não dá para fazer a mecha com coloração. Por quê? Porque você vai ter que usar um oxidante de 40 volumes para fazer com super clareadora. Então o que você faz? Você faz com um pó descolorante. Aí 20 volumes, daí você vai descolorir e depois você vem e faz o processo, tá? Deu para compreender? Tranquilo até aqui? Eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou abrir agora... Eu vou abrir agora o microfone, vou pedir para que vocês abram o microfone, quem quiser perguntar. Só faz assim, se vocês quiserem perguntar, clica na mãozinha ali para a gente ter uma sequência aqui, para tirar suas dúvidas, tá? Mas pode abrir o microfone aí para vocês estarem perguntando, a gente tem ainda 15 minutos, tá? Irene, pode perguntar, Irene. Eu uso, para fazer as minhas progressivas, eu uso com carbocisteína. Carbocisteína, perfeito. Né? Porque o formol realmente, ele, para a saúde do profissional, aqui no Novo Hamburgo teve casos assim de pessoas que veio a óbito por usar. Eu perdi amigos, tá? Eu também perdi. Irene, deixa eu te fazer uma pergunta. Chega a ficar amarelado os seus cabelos com a carbocisteína? Eu tenho esse cuidado porque quando a cliente depois quer fazer mecha, é complicado. Daí depois ele tem que cuidar bastante na temperatura da chapinha, porque ele é amarela, né? Então daí eu... Mas eu tô perguntando do seu. O seu não amarela, porque eu conheço o seu trabalho. Geralmente daí eu faço a mistura do azul com branco, né? Show. E daí por que não amarela? Porque assim, muita gente... eu não gosto de trabalhar com carbocisteína porque é amarela. Cara, porque você coloca calor. Ó, a Irene, eu acompanho o trabalho dela já há anos. A Irene já é nossa aluna, né? Parceira que está com a gente já no Cabeleireiro de Sucesso há muito tempo. E o trabalho da Irene é impecável. Depois você segue a Irene, deixa o Instagram dela ali. E por que não amarelo? Porque a Irene cuida no processo ali, ela dá a matização junto, né? E principalmente a temperatura. O segredo é a temperatura. Lembra que eu falei? É escovar, tração mecânica, o secador vai até 160 graus. E a chapinha depois, cara, 180 graus, chapinha, 2, 3 passadas e acabou. E não prometeu aquele liso. Isso, perfeito. É exatamente isso. Não prometa liso. Porque a cliente estava muito acostumada, né, Irene? Com o formol lá, o cabelo fica liso, então lava, seca, deixa secar natural. O que eu falo hoje para as minhas clientes? É uma adaptação, você está trazendo ela para um outro ambiente. Você vai resolver o problema dela? Vai. Só que ela precisa fazer hidratação, usar um leave-in. Por exemplo, tem uma cliente minha, até falei na live ontem, sobre o Bem Comportadinho. Falei no primeiro dia sobre o Bem Comportadinho, né? Que é um produto que eu gosto demais. E o quê? Seca com secador. Tem que ativar com o calor do secador. E aí fica perfeito. Eu procuro sempre, as loiras mesmo, sempre eu procurei agora educar elas, tratar o cabelo. Depois que eu aprendi a fazer isso com elas, foi difícil. Ó, eu prefiro vocês fazerem um tratamento terapêutico, fazer os tratamentos com aquele SOS, daí a gente também tem o Boom, temos o da Dicolore, também tem a Nutrimask, que é muito boa. Tem vários tratamentos. Em várias marcas a gente tem na Trans, tem na L'Oréal, tem Vela, tem Schwarzkopf, tem Lovell, Keulen, enfim, tem várias marcas. Tem produto bom pra caramba em tudo que é marca. Agora, o que é o mais importante é o quê? A gente educar a nossa cliente, tá? Para que a gente possa sempre deixar para ela bem claro, ó, faça tratamentos, é importante fazer. E eu, ultimamente, tenho feito o quê? Combos. Porque cheguei a um ponto assim de eu falar, vamos fazer um tratamento, vamos fazer um processo de reconstrução do seu fio, tudo.